Nós precisamos, querido, se lançar. Estamos chegando a um tempo assim que, cara, tu precisa se lançar, amém? Se render de todo o coração aos pés do Senhor. Nós temos que resgatar aquele tempo onde as lágrimas escorrem na nossa face, onde não é sobre algo mecânico, uma liturgia da noite, da semana que você cumpre, não. É sobre Cristo, é sobre você verdadeiramente experimentá-lo. Uma vez eu ouvi uma mensagem bem antiga, onde o missionário ele contou um testemunho que me impactou, sabe? Esse missionário estava em uma certa nação onde há muita perseguição, e lá eles adoram o Buda, eles são devotos, né, ao Buda, aquela imagem grande assim, um homem obeso, né, o Buda. E esse missionário ele chegou em um lugar lá onde havia um adorador ali. Ele chegou num lugar, havia uma estátua lá gigante, e havia ali um homem com uma indumentária prestando adoração, culto ao Buda, os incensos. E o missionário começou a evangelizar aquele homem, começou a pregar a palavra para aquele homem. E ele perguntou para aquele homem: há quanto tempo você está aqui adorando? Aquele homem olhou para ele: estou aqui há 18 anos. 18 anos diante daquela imagem, adorando, servindo. Aí o missionário falou para ele: alguma vez ele abriu os olhos e olhou para você? E o homem olhou assim: nunca. Alguma vez ele estendeu as mãos e te cumprimentou? Nunca. Alguma vez ele te deu um abraço? Jamais. Aí ele falou: eu vou apresentar um Deus para você, que tem olhos e vê, mãos e toca, pés e anda, boca e fala. E ele começou a falar de Jesus, irmãos. E a palavra entrou no coração daquele homem. E aquele homem rasgou, tirou aquela vestimenta, jogou e se converteu a Jesus Cristo. O missionário tinha uma unção tremenda na vida, né? A palavra entrou como uma flecha no coração daquele homem. E aquele homem foi ganho para Jesus Cristo. Então esse missionário cantava. E irmãos, é sobre isso, amém? O nosso Cristo, ele não está pendurado naquele madeiro lá com aquela fisionomia triste, abatida. Ele já esteve ali, sim, mas ele passou por aquilo. A Bíblia diz que ao terceiro dia a pedra rolou e ele ressuscitou, glória a Deus. E ele está aqui nessa noite, amém? Por isso que eu falo para ti: ele tem olhos e vê, ele tem mãos e toca, ele tem braços para abraçar, ele tem uma voz. E a palavra diz que a sua voz é como uma espada afiada de 2 gumes. É a palavra de Jesus. É sobre isso, é sobre um Cristo que vive, ressurreto, poderoso, triunfante. Esse é o nosso Cristo. E por isso que eu e você precisamos transicionar de uma coisa para outra, para experimentar esse Cristo vivo, esse Cristo que abraça, esse Cristo que está com você lá no dia difícil, no teu trabalho lá, quando você tem que resolver as situações e você se vê, parece sozinho. Não, esse Cristo está lá, porque é promessa dele. Ele prometeu que estaria presente. Às vezes não é Cristo que não está conosco, é nós que não estamos com Cristo. É nós que passamos muitas vezes o nosso dia, irmãos, estranhos à presença de Deus, alheios, estamos longe da presença do Pai. Não aprendemos a nos conectar ao Abba, mas Ele continua ali contigo. Continua ali. Às vezes basta você lá entrar no teu quarto, fechar a tua porta, e Ele vai falar contigo. A Bíblia diz: Ele que está em secreto, Ele está vendo você. Ele está vendo você. O remédio continua sendo o mesmo. Nós homens é que procuramos outras alternativas, né? Outros meios, mas continua sendo o mesmo. Jesus é real, presente. Ele fala: entra, fala comigo, achegai-vos a mim, buscar-me-eis de todo o coração, e eu vou me manifestar, eu vou me revelar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu creio que você tem fome e sede desse Cristo, amém? Que vive, glórias a Deus. E que essa casa aqui, ó, se encha, cara, de um povo assim, ó. Um
um povo que vai chegar daqui a pouco aqui, a gente vai estar 1h30 em adoração, queimando por Cristo, rodando aqui, deixa o menino rodar, glórias a Deus. Mas é sobre isso, não é sobre olhar no relógio, não é sobre cantar 3 canções e amém, o pastor sobe e traz uma mensagem, eu vou embora para a minha rotina, minhas atividades. Não é sobre isso, irmãos. Nós não queremos mais isso, nós queremos fluir na presença, nós queremos ver e contemplar o céu aberto, sendo algo derramado sobre nós, e verdadeiramente a gente sai transformado, sabe? Tu sai carregado, tu sai cheio da graça, do amor de Deus. Tu sente que aquilo ali veio sobre você como uma cura, um renovo, um fortalecimento para você continuar. Certa vez eu conversando com um pastor amigo meu, ele falou: pastor, os cultos nas igrejas é como se fosse aquele intervalo do futebol. É quando os jogadores estão lá jogando, quando tem um intervalo, eles entram lá no vestiário e ali o treinador dá estratégias para eles. Eles falam: ó, vocês estão errando aqui, ó, vocês estão acertando aqui, eu preciso que venha mais para cá. Culto nada mais é que isso também, irmãos. Mas o futebol acontece lá fora. É lá fora que tu é pressionado, é lá fora que vem os levantes, é lá fora que o inimigo se levanta contra você, é lá fora que as portas se fecham ou se abrem. Então aqui o culto nada mais é que um tempo de intervalo, amém? Onde você está recebendo direções, instruções para a vida lá fora. Lá fora, mas é lá fora que acontece o negócio. É lá fora. E nós estamos aqui recebendo instruções da parte do Espírito Santo, amém? A nossa adoração já subiu como aroma agradável, glória a Deus. E já sentimos aqui que o Espírito, o Pai está aqui conosco nessa noite. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra. Ao decorrer da semana, o Senhor falou comigo sobre autoconhecimento. Autoconhecimento, repita comigo: autoconhecimento. E queridos, isso é muito importante. Na nossa jornada cristã, eu e você precisamos desenvolver um autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos muitas vezes olhar para nós e fazer uma reflexão. O autoconhecimento é a capacidade de entender a si mesmo, seus sentimentos, motivações, falhas, dons e limites. É enxergar quem você realmente é, não apenas quem você deseja ser. O autoconhecimento. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor, o Abba, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele levou muitos homens, a saber, todos eles, homens e mulheres de Deus, a desenvolverem um autoconhecimento, a olharem para si durante determinados momentos da sua jornada. E esse autoconhecimento nos leva a esse quebrantamento, a essa contrição, nos leva ao arrependimento muitas vezes. Mas é sobre isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Você precisa conhecer a si mesmo. Eu preciso me conhecer. Nós precisamos nos conhecer e desenvolver um autoconhecimento. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a nossa tendência sempre é olhar o outro. Não é assim no mundo aí fora? As pessoas, elas são fáceis em julgar, em apontar, em condenar. E as pessoas têm dificuldade de olhar para si. Elas têm dificuldade de fazer essa autoanálise, esse autoexame. E isso vai contrário aos ensinamentos de Cristo. Então, antes de olhar pela janela, olhe no espelho, amém? Nós temos facilidade em olhar pela janela, né? Mas temos dificuldade de olhar no espelho. Antes de você olhar pela janela, querido, vai lá, entra no banheiro e se olhe no espelho. Quando a gente
tem que lidar com situações, com falhas de irmãos, quedas. Agora, nesses dias atrás, né, que houve um acontecimento, uma igreja aqui em Joinville, onde ali foi descoberto uma situação com um pastor. Quantas pessoas olharam rapidamente pela janela? Mas quantas deixaram de se olhar no espelho? Nós temos facilidades em pegar a lupa, mas esquecemos de olhar no espelho. Antes de tomar a lupa, tome o espelho, amém? Antes de você pegar o binóculos e a lupa, tome o espelho e se olhe. Faça uma autorreflexão, uma autoanálise. Desenvolva um autoconhecimento, para que você e eu tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 5, no capítulo 2, versículo 5 a seguir, que eu e você devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo desceu da glória, Cristo desceu da sua majestade, Cristo desceu do céu e se tornou semelhante a nós, homem de dores, um homem de carne e sangue. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. E a Bíblia diz: que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. E Jesus, quando estava aqui nessa terra, Jesus falou assim, os apóstolos, né, os discípulos até então, que era lá, estava com ele Tiago e João, se eu não me falha a memória. Jesus passou por uma certa região e eles não receberam Jesus. Aí aqueles homens disseram para Jesus: Mestre, deixa-nos orar para que caia fogo do céu e consuma todos eles. Aí Jesus falou para eles o seguinte: olha, vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para condenar, para matar. O Filho do Homem veio para salvar. O Filho do Homem veio para salvar. Esse não era o propósito, e esse não deve ser o nosso propósito. Mas nós temos facilidade de olhar pela janela e tomar a lupa na nossa mão, porque não desenvolvemos ainda um autoconhecimento. Porque quando você se conhecer, querido, você se tornará mais misericordioso. Quando o Espírito Santo vem e lança luz para dentro de nós, e Ele permite a gente ver as trevas que estão lá no nosso coração, querido, você vai se quebrantar na presença dEle, você vai pedir perdão para Ele, e você vai ser mais tolerante com as pessoas. Nós somos tolerantes conosco, com nós, mas somos muito rígidos com o próximo. Não é assim, irmãos? É assim. As pessoas, elas têm uma tolerância. Elas tendem a justificar os erros delas, elas minimizam as suas falhas, e elas buscam dar sempre desculpas, mas com o próximo, rápidos em julgar, condenar, exigir perfeição. Autoconhecimento, não tem autoconhecimento, não para se olhar no espelho. Logo esquece das falhas cometidas diante de Deus. O Senhor está falando conosco aqui, amém? Porque nós somos a igreja de Cristo. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Eu e você não podemos seguir o padrão desse mundo, não podemos seguir a rota a qual o mundo caminha, que é de condenação, de julgamento. E por isso que tem tantas pessoas machucadas hoje, tem tantas pessoas desigrejadas hoje. Por quê? Tanta condenação, julgamento. As pessoas são rígidas, duras, inflexíveis, mas com elas mesmas. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 12, o versículo 7. Abra lá. 2 Samuel capítulo 12. E o versículo de número... Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Mas olha o que esse texto diz para nós, irmãos.
2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, primeiro versículo até o 7. Encontrou, diga amém. Versículo 1 nos diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi. Ele disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Versículo 7. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Até aí tá bom. Meus irmãos, que passagem poderosa é essa? O que aconteceu aqui, pastor? Aqui foi o momento que Davi, ele caiu. Davi, ele cometeu adultério com Batseba. E você conhece muito bem essa história. Você sabe que Davi mandou matar Urias, que era esposo de Batseba. O que Davi fez, irmãos, foi terrível, foi horrível. Davi mandou uma carta por meio de Urias para entregar ao comandante do exército de Israel, Joabe. E nessa carta estava ali a declaração de morte de Urias. Ele arquitetou tudo isso para ficar com Batseba. Era casada com Urias. Urias foi lá para a guerra. Joabe colocou Urias na linha de frente e Urias morreu em peleja. Morreu. E Davi, que tinha acesso a todas as virgens de Israel. Imagina, Davi poderia escolher as mulheres virgens, as moças, as mais belas de Israel. Ele foi lá se encantar com uma mulher casada chamada Batseba. E mandou matar o esposo dessa mulher, um homem fiel. Fiel a Israel, fiel ao exército, fiel a Deus. Davi, queridos, até esse momento, como é que estava Davi? Davi estava com a lupa. Davi que estava com binóculos, olhando para a falha. Esse homem aí, Natã, que tu falou, tem que morrer mesmo. Quem é esse cara? Ó, a lupa, o julgamento. Aí Natã falou: esse homem é você. Larga a lupa e se olha no espelho. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel. E ali, querido, veio a consequência sobre a casa de Davi. Quando você lê com a continuação, você vai ver o que aconteceu. Lá na frente, Absalão se levanta contra Davi, toma o reino, Davi sai humilhado, depois Deus restitui. Mas é irmão mata irmão. Irmão estupra sua irmã. Terrível que aconteceu, as consequências na vida de Davi. Mas aqui nesse momento, Natã, que tinha a presença do Espírito Santo, ministra de tal forma a Davi, que faz Davi desenvolver um autoconhecimento, faz Davi refletir e olhar para si. E quando Davi toma o espelho, quando Davi olha para si, quando Davi ele desenvolve esse autoconhecimento, o que Davi diz? Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Quem deveria morrer? Davi deveria morrer. Pelo que cometeu, pequei contra o Senhor. Mas enquanto, querido, nós não desenvolvemos o autoconhecimento, a autorreflexão, nós somos rápidos a julgar, a condenar.
Nós temos dificuldade em exercer misericórdia. Isso é um problema sério. Nós precisamos buscar um autoconhecimento. Nós precisamos buscar um autoconhecimento, amém? Eu preciso me conhecer. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso voltar a esse lugar de análise diante da presença do Pai. Primeira coisa que o autoconhecimento, irmãos, ele vai promover um crescimento espiritual. Quando você desenvolve um autoconhecimento, quando você começa a se olhar em Deus e buscar, Senhor, eu tenho visto isso, Pai, manda luz para dentro de mim, aonde que está aquilo que te desagrada. Quando você começa a se olhar para si, você vai começar a experimentar um crescimento espiritual. Um crescimento espiritual. Admitir fraquezas diante de Deus como Davi é essencial para a cura e restauração. As pessoas, irmãos, imaturas focam somente nos outros e se esquecem delas mesmas. Se tratam como perfeitas. O cara tem uma facilidade em olhar o cisco, né? É o que Jesus fala. Antes de você olhar no cisco do olho do teu irmão, por que tu não dá uma observada nessa trave que está aí? Então isso acontece quando nós não temos um autoconhecimento. Mas a palavra de Deus vem, queridos, sobre nós. Por isso que a palavra é uma espada. A palavra é viva, a palavra é eficaz. A palavra, ela está pronta, a Bíblia diz, para corrigir, para direcionar. A palavra de Deus, ela vem como essa espada. Ela vem como essa palavra de Deus para te colocar no caminho certo. Para que você desenvolva esse entendimento. Então, pastor, quer que você entenda que quando você desenvolve um autoconhecimento, você vai experimentar também um crescimento espiritual. Crescimento espiritual, irmãos. Quem está comigo aqui nessa noite? O que aconteceu com Davi ali? Davi, ele se arrependeu. O que aconteceu ali com Davi? Davi, ele desenvolveu, ele olhou para si. Davi, ele viu que ele era um transgressor, um pecador, que ele deveria morrer pelo que ele fez a Urias. E agora Davi, ele diz, Pai, eu pequei contra o Senhor, eu desobedeci ao Senhor, eu falhei. E agora Davi começa um processo de cura, de restauração, de arrependimento, a qual ele não estava desfrutando até então. Ele estava olhando para o seu próximo, mas não para si. Quem vai crescer espiritualmente nesse tempo, amém? Nós precisamos nos conhecer, glórias a Deus. Nós precisamos nos conhecer. E se tem alguém poderoso para lançar luz, porque, irmão, uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, a palavra de Deus diz que você não está órfão. Olha só que texto precioso. Jesus falou assim, ó, não vos deixarei órfãos. Aqui dá uma ministração sobre orfandade. Porque ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. A pessoa que está na igreja, que é cristã, e que diz assim, eu sou como um órfão, é porque ela não está desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo. É que tem coisas que Jesus não vai poder fazer por nós, nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que buscar, amém? Nós temos que ter fome e sede. Mas o Espírito Santo, quando está na nossa vida, ele faz esse trabalho na nossa vida de lançar luz sobre nós. O Espírito Santo lança luz sobre nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, e ele permite essa autoanálise. Ele permite você se ver, você olhar no espelho, como você vai ver logo em seguida que aconteceu com Paulo, que aconteceu aqui com Davi, como aconteceu com Isaías.
Quando Isaías também ele tem aquele encontro com Deus ali no capítulo 6, que ele olha os céus abertos, ele vê o Senhor lá no trono, ele vê lá os serafins. O que Isaías o profeta diz? De mim, não é assim? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Eu vi o Senhor, o Deus soberano. Porque Deus faz essas coisas. A aproximação com Jesus Cristo, essa vida com o Espírito Santo, ela te torna mais misericordioso. Essa aproximação com Ele, ela faz você amar mais, ser mais pacificador. Ela faz isso. Ela faz você se tornar uma pessoa mais humilde. É isso que acontece quando nós estamos mais perto de Jesus Cristo. As bem-aventuranças se tornam parte da nossa vida. A humildade, o choro quando nós olhamos no espelho e contemplamos as nossas falhas, a misericórdia. Precisamos desse autoconhecimento, amém, irmãos? Uma palavra para todos nós, porque assim era o nosso Salvador, o nosso Cristo. Jesus não estava com uma arma no seu tempo, ele não tomou uma espada e levantou, né? Que venha lá Pilatos, que venha, vamos... Não, Jesus não fez nada disso. Jesus, ele agia na misericórdia, na humildade, no amor. E tudo que ele fez perdura até hoje. Nós somos frutos e estamos aqui adorando o seu nome, amém? Irmãos, o autoconhecimento vai evitar você de repetir erros bobos. Quando você conhece a si mesmo, querido, a vida de algumas pessoas é que nem são ciclos que se repetem. A pessoa passa por um ciclo, uma situação aqui, aquilo vai, dá uma volta, e daqui a pouco a mesma coisa acontece. Os mesmos ciclos intermináveis, os mesmos erros cometidos, porque não desenvolvemos um autoconhecimento, não conhecemos a nós mesmos. Não olhamos para nós e não nos deparamos, não lidamos com as nossas falhas, com os nossos jeitos, com os nossos hábitos que tem nos destruído, que tem nos levado para longe de Cristo. Não encaramos isso, mas temos muita facilidade de encarar isso na vida dos outros. Na vida do nosso esposo, na vida da nossa esposa, na vida do nosso colega de trabalho, na vida lá na empresa, na nossa família. Isso a gente é ligeiro, a gente é rápido. O autoconhecimento vai evitar você de repetir erros bobos. Situações que se repetem, jeitos e hábitos que você tem, que você traz consigo a vida inteira. A vida inteira, irmão, se nós não entendermos isso, a gente tende a continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Com as mesmas crises, as mesmas situações, e entra ano e passa ano, e eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, e eu dou meu dízimo, e eu adoro, e eu sirvo, mas as coisas parecem que se repetem. Você precisa se conhecer, trabalhar isso, na presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aí para nos ajudar, para nos conduzir, para nos aperfeiçoar, irmãos. Ciclos intermináveis, porque não olha para si, reconhecendo suas fraquezas. Você tem fraquezas, amém? Eu tenho fraquezas, amém? Temos que lidar com isso, temos que olhar no espelho. Temos que ser rígidos conosco e tolerantes com o nosso próximo. Chega de ser tolerante com você e rígido com quem está ao seu lado. Quem fazia isso eram os fariseus, quando você lê, né? Você lê ali Mateus capítulo 23, Jesus começa a exortar os fariseus, os religiosos da época. O que eles faziam? Ele diz que eles peneiravam o mosquito, mas engoliam o camelo. Olha isso, querido. Esse é o religioso. Peneira o mosquito, ó. Tem um mosquitinho aqui, mas engole o camelo ali. Então, cara, o religioso, ele age dessa forma. Ele é duro com os demais, mas ele é flexível consigo. E daí, quando ele olha para si, ele se depara com os seus erros. Mas Deus é amor, Deus é misericordioso, né? Deus sabe, eu sou carne, sou fraco. Mas com o outro ele não é assim. Com o outro ele não é assim. Nós precisamos desenvolver um autoconhecimento.
Nós precisamos desenvolver um autoconhecimento. Nós precisamos tomar o espelho e olhar para nós mesmos. E deixar que o Espírito Santo venha trabalhar, venha forjar, venha nos aperfeiçoar. E aperfeiçoamento do Espírito Santo é para te tornar mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus. Eu tenho coisas, irmãos, no meu casamento que se eu fizer, minha esposa não gosta. Tem coisas que a minha esposa, se ela fizer, ela sabe que eu não gosto. Eu vou continuar fazendo para que a minha casa seja um inferno? Eu preciso me olhar no espelho e saber, não, isso aqui é um erro meu, isso aqui é uma fraqueza minha. Se eu continuar, eu vou ter treta com a minha esposa. Então eu vou resolver isso. E ela tem que resolver da parte dela. Então, irmãos, essa autorreflexão, essa autoanálise vai evitar você de repetir erros bobos. E a sua vida vai ser melhor, amém? A sua casa vai ser melhor, amém? Mas se isso não acontecer, querido, a tendência é continuar a mesma coisa nas nossas vidas. E a gente fica que nem aquele ratinho na roda do hamster, né? Ele corre, um esforço danado daquela roda, mas ele não sai do lugar. Ele não há um propósito, não há destino para ele. Sai hoje, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo hoje colocar o espelho na nossa frente aqui e falar: olha só, filho, tu tem que lidar com isso, tu é assim mesmo, mas eu estou aqui para te aperfeiçoar, para te capacitar, para te levantar. Eu estou aqui. É dessa forma, nos nossos relacionamentos, a gente tem esse autoconhecimento, isso nos ajuda nos nossos relacionamentos. Irá te auxiliar nos seus relacionamentos. Vai evitar conflitos, explosões desnecessárias, explosões emocionais. Isso favorece a reconciliação. Sabe, às vezes um jeito, uma situação, nós precisamos conhecer a nós mesmos. A questão emocional, os gatilhos, irmãos, do dia a dia. Qual você está na sua casa, qual você está no seu casamento, no seu trabalho lá. E tem gatilhos até hoje, que aquilo é como é como colocar o fogo lá na bomba, né? Aquela situação acontece, aquilo já te envenena, aquilo te faz explodir. Nós precisamos lidar com essas coisas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos trate nessas situações. Porque isso sempre virá à tona, irmãos. Como eu falei, são ciclos que tendem a se repetir se nós não resolvermos, se nós não buscarmos uma cura, se nós não buscarmos no Espírito Santo essa transformação, essa capacitação. Você tem o poder de explodir ou desarmar a bomba, amém? Repita comigo, eu tenho o poder de explodir ou desarmar a bomba. Sei. Nós precisamos desenvolver um autoconhecimento. Nós precisamos desenvolver um autoconhecimento. É tempo de você e eu amadurecermos, glória a Deus. E ao invés de explodirmos a bomba, desarmarmos a bomba. O Senhor está chamando você para desarmar a bomba. Agir com cautela, com sabedoria, com tolerância, com amor, com paciência. O Senhor nos chama para sermos pacificadores, bem-aventurados pacificadores, diz a palavra. Olha só, felizes o pacificador. Feliz o humilde, feliz o que chora, feliz o que ama a justiça, que tem sede e fome de justiça, feliz o misericordioso. Jesus vai trazendo todas as bem-aventuranças, querido. Desarme a bomba. Desarme a bomba, tenha a sabedoria do Espírito.
Mas às vezes é tanto agito, né? É uma correria, uma loucura, é o trânsito, é conta para pagar, é boleto chegando, que tu tá tão atribulado, querido, que a tendência é discussão, é briga, é desrespeito, é desonra. Por isso que o Senhor nos chama para andarmos na sua presença em espírito, adorando Ele. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 7, 24. Abre lá comigo, Romanos capítulo 7, o versículo 24. Romanos capítulo de número 7 e o versículo 24. Olha só o que esse texto diz para nós. Apóstolo Paulo, talvez o maior missionário de todos os tempos, né? Apóstolo Paulo, um homem que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aí boa parte do Novo Testamento, 13 cartas. Mas todos acreditam também que Hebreus foi escrito por ele. Homem usado poderosamente nas mãos do Senhor. Mas olha só a declaração desse homem de Deus. É ele falando aqui, ó, miserável. Miserável, homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que aconteceu com o Paulo aqui? O Senhor colocou um espelho na frente do Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um religioso. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu, a Bíblia diz. O apóstolo Paulo buscava seguir à risca a lei, os mandamentos de Moisés. Mas a lei de Moisés nada mais era do que um espelho que ia fazer o homem olhar para si e se deparar com as suas falhas. Chegou um determinado momento na vida de Paulo. O apóstolo Paulo entendeu quem ele era, sem graça, sem a presença, sem a unção do Espírito. E ele declara: eu sou um miserável. Eu sou um miserável. Quando você reconhece isso, querido, isso abre uma porta para você experimentar graça. A graça só será aperfeiçoada no coração daqueles que entenderam quem são, sem graça, sem presença, sem o Espírito, sem Jesus na sua vida. Então é isso que nós lemos nesse capítulo 7. Porque olha só o que diz o versículo seguinte, olha lá, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Quem que o apóstolo Paulo coloca ali? Para quem que ele dá graça? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse que vem para nos transformar, amém? Jesus Cristo é aquele que vem para conceder você o aperfeiçoamento, a capacitação por meio do seu Espírito. É Jesus Cristo. E depois vai começar o capítulo 8 de Romanos, onde Paulo vai começar a falar do Espírito Santo. Ele já começa falando: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele começa a desenvolver o capítulo 8 falando do Espírito Santo, uma vida no Espírito. Mas antes de ele entrar no Espírito, ele reconheceu quem ele era. Assim somos nós. Querido, sem graça de Deus, sem misericórdia de Deus, sem bondade do Pai, sem ação soberana dele sobre nós, querido, é assim que nós somos miseráveis. Miseráveis pecadores que carecem da sua bondade e da sua misericórdia. Por isso que eu e você não podemos perder isso na nossa jornada. E é por isso que muitos homens e mulheres de Deus sofreram quedas ao decorrer da história, porque se esqueceram de quem eles são sem graça. Deixaram a soberba subir para dentro do coração. Se envaideceram e acharam que eram alguma coisa, e ali na frente tropeçaram, caíram, adulteraram, roubaram, mentiram. Só ficou provado: esse é você sem a minha graça. Esse aqui é você, esse é você sem o meu favor, sem a minha bondade, sem a minha misericórdia. Você está entendendo? Porque imagina só, irmãos, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele olha para Jesus Cristo, seu Filho. Jesus é Deus encarnado que veio estar sobre nós.
Jesus era manso e humilde. Aí ele olha para mim e para você, e se depara com alguém orgulhoso e soberbo. Não tem como a gente não ser disciplinado, entende? Porque se Jesus, que é a matriz, o modelo, Jesus, ele é o alvo, ele era humilde, ele era servo, ele lavava pé de discípulo, ele servia até o fim, ele perdoava até o fim. Se ele era assim, quanto mais eu e você. A soberba não pode subir ao nosso coração, mas só não vai subir se eu e você desenvolvermos um autoconhecimento, se verdadeiramente nós entendermos quem nós somos diante do Senhor, sem graça, sem presença. Se nós lidarmos a partir dessa noite com os nossos erros, as nossas falhas, as nossas crises, se nós formos a partir de hoje tolerantes com o nosso próximo, mas rígidos conosco, inflexíveis conosco, as coisas vão mudar para você, vão mudar ao redor de você, se tornará uma pessoa mais agradável, uma pessoa que as pessoas gostam de estar por perto, uma pessoa que ama, uma pessoa que tem uma palavra de misericórdia. Por quê? Porque conhece a si mesmo. Cara, homem de Deus, mulher de Deus, que passou por uma situação como essa, cara, ela glorifica Jesus. Quando tu vai conversar com um cara, um homem e uma mulher, que eles começam a falar muito de si, entendeu? Desconfia. Precisa desenvolver um autoconhecimento. O homem e a mulher de Deus, ele glorifica a Deus, porque ele sabe quem ele é sem graça. Ele já foi moído ao decorrer da sua jornada, ele foi exprimido, ele foi levado a uma humilhação, porque Deus levou aquele estado para quê? Para aperfeiçoar ele, para mostrar ele, para que ele pudesse declarar como Paulo: ah, Senhor, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, ah, papai, eu sou um miserável, eu careço da ajuda de Jesus, eu preciso do Salvador. Essa é a jornada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Tem uma palavra de amor, de misericórdia. Quando nós entendemos isso, irmãos, é como eu falei para você, se abre a porta da graça para nós. Porque a palavra de Deus diz: eu concedo a minha graça aos humildes, mas eu resisto aos soberbos. A pessoa que vem a Jesus reconhecendo, ela vai receber graça. É a parábola que Jesus contou em Lucas lá, falando do publicano e do fariseu. O publicano se humilhou, mas o fariseu orava de si para si. Olha só, a oração do fariseu não era do fariseu para Deus. A Bíblia diz que ele orava de si para si. Mas, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, o dízimo. Obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Obrigado, Senhor. Jesus falou que ele não recebeu graça, não foi justificado. Aí o outro, a Bíblia diz, o publicano olhou: Senhor, sê propício a mim, pecador. E sequer olhava para o céu, porque diante do publicano havia o quê? Um espelho, e se viu quem ele era. E ele recebeu graça. A Bíblia diz que ele saiu justificado para sua casa, mas o fariseu não. O autoconhecimento, irmãos. Aprendamos com esses homens. Aprendamos com Davi. Aprendamos com Moisés. Aprendamos com Paulo. Aprendamos com Isaías. Aprendamos com Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, Jesus Cristo poderia muito bem falar: eu sou o Cristo, sou todo poderoso. Mas quando tu começa a estudar Jesus, o que ele falava sempre? Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Não era assim? Jesus falando: as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, eu digo pelo Pai. Mas ele era Deus encarnado, mas ele sempre atribuía ao Pai a glória, o louvor ao Pai. Ele sempre se movimentava segundo a agenda do Pai. Humildade. Mesmo tendo tudo para olhar para si, se gloriar, se vangloriar, ele tributava ao Pai a glória. O autoconhecimento, querido, é uma jornada na nossa vida que vai nos levar a uma maturidade.
a verdadeiramente sermos homens e mulheres de Deus. O autoconhecimento fará quebrar a religiosidade no seu coração. O autoconhecimento fará você ser mais tolerante com o seu próximo. O autoconhecimento vai abençoar o seu casamento. O autoconhecimento vai te livrar de erros bobos, as quais você comete até hoje, hábitos destrutivos a qual você trilha até hoje. Quando você olhar para si e o Espírito Santo lançar luz sobre você e mostrar as suas trevas, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, mudado, aquilo que precisa ser aplanado, aquilo que precisa de uma ação do Senhor. O autoconhecimento. Há um texto que está em 2 Coríntios, capítulo de número 15. Abra comigo, capítulo 13, versículo 5. Abra comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Olha que esse texto diz para nós: examinem-se, para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. O apóstolo Paulo manda a igreja de Corinto refletir, fazer uma autoanálise. Ele usa essa palavra prove, provai, provem a si mesmos, se coloque à prova, se coloque à prova. Dessa forma você vai crescer, você vai fluir, amém? Você vai experimentar mais e mais do Senhor. Você vai se tornar mais parecido com o Senhor, que essa é o nosso alvo. Você está aí, querido, para se tornar mais parecido com Jesus. Nós somos, a Bíblia diz, imagem e semelhança de Deus, não diz? Mas a Bíblia diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, se parecer com Deus invisível, se parecer com Jesus Cristo. É Ele que é o nosso molde. Ele é o nosso alicerce, Ele é o nosso exemplo. Ele é a matriz. Eu creio que essa palavra hoje, nessa noite aqui, é uma palavra, querido, que nos confronta, amém? Eu não conheço como é que você é ali no dia a dia, mas eu tenho certeza que você e eu ainda não chegamos a uma estatura de varão, de varoa perfeito. Você ainda não é o cônjuge perfeito. Você ainda não é a mulher perfeita. Tem muito para mim crescer, tem muito para você crescer, para você desenvolver. Mas eu e você precisamos partir desse início, começando por nós mesmos, olhando para nós mesmos. A gente fala, né? Irmão, você tem que orar mais. Você está orando? É assim? Irmão, você tem que estudar a palavra. Você está aí estudando? Irmão, você tem que adorar mais Jesus. Você está adorando? Irmão, você tem que convidar alguém. Você está convidando? Está vendo, irmãos? Quando a gente puxa para o nosso lado, se nós queremos, nós temos que ser. Amém? É necessário ser primeiro, para depois ter. Nós não podemos inverter. Nós não podemos ter sem ser. Precisamos, em nome de Jesus. É uma palavra de confronto para todos nós. Porque primeiramente o Senhor fala com o pastor, com o pregador, né? Filho, coloca o espelho aí, dá uma olhada no espelho aí, antes de olhar pela janela. Antes de tomar a lupa
Pega aqui o espelho de Jeová aqui. Deixa o Pai te aperfeiçoar. Não adianta você falar se tu não faz. Jesus falou, olha, fazem tudo o que eles vos falam, mas não sejam como eles, porque eles falam e não fazem. Jesus falou isso para os religiosos lá. Vamos crescer nesse tempo, amém, queridos? E a cada momento que eu e você crescemos, Ele libera mais graça sobre você. Ele libera mais unção sobre você. Ele libera mais autoridade sobre você. Mais. Deus tem mais para todos nós, glória a Deus. Ele é mais para todos nós. Ele é mais para todos nós. Mas deixa Ele adentrar esses lugares no seu coração. Jesus falou que Ele estava à porta e Ele batia. Eis que estou à porta e bato. A porta do nosso coração, como se fosse uma casa. Jesus precisa ter o acesso a todas as partes da casa. A todos os metros quadrados dessa casa. Nós precisamos liberar isso. Nós precisamos deixar Ele governar e reinar sobre nós. E às vezes você abre áreas, mas a outra você fecha. Você não deixa. Aqui não, Jesus. Você coloca um cadeado ali. Deixa Ele entrar nesses lugares mais sombrios lá do fundo do seu coração. Em nome de Jesus. Deus está levantando uma igreja mais tolerante, mais misericordiosa. Uma igreja que tem fome e sede de justiça. Uma igreja humilde. Uma igreja que vai se olhar no espelho e vai chorar. Ah, Senhor, eu preciso melhorar tanto, né? Eu reconheço a minha falha. Eu falhei ali, Senhor, eu falhei. Senhor, eu fiz isso, mas eu sei que entristeceu o teu coração. Não deveria ter feito. Que o teu Espírito me aperfeiçoe para que eu não repita isso. Sabe, essa conexão com o Abba. Essa conexão com o Abba que você talvez perdeu ao decorrer dos anos. Antigamente a gente dava um tropeço, chamava um palavrão, já Pai, me perdoa, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Mas isso foi se perdendo, esse amor ao decorrer dos anos. E hoje você pisa na bola e você não se lembra que e aquilo entristeceu ele. Aquilo incomodou ele. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Porque lá você tinha um relacionamento mais íntimo com ele. Hoje você não tem mais. E as coisas vão se passando e a notícia vai chegando. E as tarifas que querem aumentar. E o Trump, e o Moraes, e o Lula, e não sei mais o que. E o Bolsonaro. E você vai se tomando de notícia, de acontecimento, de preço, disso e daquilo, querido. Isso vai enchendo o teu coração, enchendo o teu coração. E a comunhão com o Espírito Santo vai ficando para trás. Vai indo embora a comunhão. Glórias a Deus, querido, amém? A mais do Pai para todos nós, amém? Louvado é o nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Glórias a Jesus. O Abba falou com alguém aqui nessa noite, amém? Se Ele vem com essa palavra de confronto para todos nós, irmãos, é porque Ele vê que nós podemos chegar a lugares mais altos. O Senhor, Ele não libera palavras assim em vão. As palavras ministradas têm um propósito. Ela tem um alvo. E a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela não sairá da sua boca e voltará para si vazia. Ela vai alcançar o alvo. É tempo de você crescer, glória a Deus. Tem mais para você crescer, tem mais para você amadurecer. Ele quer aperfeiçoar Ele quer aperfeiçoar você. Ele quer aperfeiçoar o seu casamento. Ele quer aperfeiçoar meu casamento. Mas primeiro Ele mostra e coloca o espelho diante de nós. Porque às vezes o problema não é ele. O problema sou eu. Certo? Às vezes, irmão, o problema é você. Não é a pessoa que está ao seu lado.
Tem pessoas às vezes que saíram da igreja, eu não vou mais lá na igreja, porque aconteceu aquilo, aconteceu isso, às vezes o problema é você, não é a igreja, cara. Às vezes o problema não é o pastor, às vezes não é o irmão, é você o problema. Você é o problema, só que até hoje você não se olhou no espelho, até hoje você não lidou, não encarou as suas trevas que estão ali. Às vezes a pessoa está de galho em galho, vai para lá, vem para cá, vai a busca de uma igreja perfeita, onde tudo esteja de acordo com o seu padrão. Aqui é perfeito. Não entra aí que tu vai estragar a igreja. Tu vai estragar porque você é imperfeito. É o que Billy Graham falou. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela, porque tu vai estragar. Porque tu tem falhas, querido, tu tem imperfeições, tu precisa de coisas para melhorar. Olha, deixa Jeová colocar o espelho diante de você, se encare ali, largue a lupa por um instante, largue o binóculos por um instante, sai da janela por um instante e deixa o Espírito Santo ministrar dentro de você, curar você, trazer essa podridão para fora e falar: isso aqui não é meu, minha filha, isso aqui não é meu, meu filho, você não aprendeu de mim, eu sou diferente, eu sou humilde, eu sou manso, eu sou misericordioso, eu sou pacífico, eu tenho sede e fome de justiça. É tolerância, é amor até o fim, é servir até o fim, é perdoar até o fim. Oh, glória, uma graça aqui nesse lugar. Deixa o Espírito Santo